Olá, meu nome é Thaisa Gabriele. Eu vou apresentar para vocês o trabalho chamado de Oxigenoterapia e Ventilação Não Invasiva no Tratamento de Pacientes com SARS-CoV-2, um estudo observacional e retrospectivo que foi orientado pela professora doutora Graziela Cipriano, com colaboração da mestranda Catrine Holanda. A COVID é uma infecção respiratória aguda causada pelo vírus chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2, que é um beta-coronavírus de origem zoonótica com transmissão direta e de contato. Ela possui alta transmissibilidade e os indivíduos contaminados podem ser assintomáticos ou podem apresentar febre, tosse, dispneia, cefaleia, entre outros sintomas. Há ainda pacientes que evoluem para a forma crítica da doença, desenvolvendo a síndrome do desconforto respiratório agudo, com a incidência de 20 a 40% dos indivíduos, dos quais 39% precisam de ventilação mecânica. O choque séptico ou a disfunção de múltiplos órgãos também podem ocorrer, com a letalidade de 2,3%. A oxigenoterapia e a ventilação não invasiva objetiva a manutenção da oxigenação com a saturação periférica de oxigênio entre 92% e 96%, sendo a oxigenoterapia um sistema de baixo fluxo que pode ser ofertada pela cânula nasal, que oferta até 6 litros de oxigênio por minuto, ou pela máscara não reinalante, que oferta até 15 litros. Já a VNI pode ser ofertada por diversas interfaces, possuindo modos espontâneos e controlados. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi analisar o uso da oxigenoterapia e da ventilação não invasiva em pacientes com Covid-19 internados no pronto-socorro do Hospital de Base do Distrito Federal, além de verificar quais os tipos de dispositivos utilizados e o perfil de pacientes internados. Este é um estudo observacional e retrospectivo aprovado pelo Comitê de Ética com amostra não probabilística, não intencional por conveniência, obtida pelos prontuários dos pacientes com diagnóstico de Covid-19 internados no pronto-socorro entre abril de 2020 e maio de 2021, de ambos os sexos e maiores de 18 anos. Os 42 indivíduos incluídos tinham uma idade média de 59 anos. A maioria era do sexo masculino e com alguma comorbidade, principalmente a hipertensão arterial sistêmica. Os medicamentos mais utilizados durante a internação foram os analgésicos e os anticoagulantes. 95% da amostra utilizou o teste SUABE para diagnosticar a COVID, e todos os pacientes foram admitidos com algum grau de comprometimento pulmonar, sendo a maioria acima de 50%. Em relação à oxigenoterapia, a média de uso foi de 6 dias, sendo que a máscara não reinalante foi a mais utilizada e a maioria dos indivíduos receberam 100% da FiO2. Já a cânula nasal foi utilizada em apenas 25% dos indivíduos de alto risco. Quanto à VNI, foram realizadas em média 3 aplicações de 4 horas e meia pela máscara Total Face, sendo que o tempo e a quantidade de aplicações variaram entre os grupos de risco. Entre os principais achados deste estudo está a necessidade de altos fluxos de oxigênio, ofertados principalmente pela máscara não reinalante e pela ventilação não invasiva. O perfil de indivíduos encontrado foi de adultos de meia idade, maioria do sexo masculino, com sobrepeso e comorbidades. Essas características estão associadas a um maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Encontramos também uma associação entre a maior idade e maior gravidade da COVID. E existe na literatura a comprovação de que indivíduos com mais de 59 anos têm 5 vezes mais chances de desenvolver quadros severos da doença. Um outro achado foi a incerteza de quais critérios foram empregados para iniciar a suplementação de oxigênio, visto que, por mais que todos os pacientes apresentassem algum grau de desconforto respiratório na admissão, 48% desses pacientes receberam a oxigenoterapia mesmo com a saturação periférica de oxigênio maior que 94%. Este é um importante ponto a ser discutido, pois sabe-se que altas concentrações de oxigênio no sangue são lesivas devido à sua toxicidade, sendo importante evitar uma superexposição. Encontramos alguns equívocos em relação à escolha da interface de acordo com o fluxo necessário. Por exemplo, alguns indivíduos receberam por meio da cânula nasal mais de 6 litros de oxigênio por minuto, que é o máximo recomendado para essa interface, além de outros indivíduos receberem menos de 15 litros por minuto na máscara não reinalante, trazendo riscos de reinalação de dióxido de carbono. Indivíduos com pior oxigenação precisaram de maiores fluxos de oxigênio. Logo, dos 42 pacientes em uso de oxigenoterapia, 30 utilizaram a VNI e 17 necessitaram da ventilação mecânica invasiva, que são modalidades que entregam maiores fluxos de oxigênio. As descobertas relatadas aqui
fortalecem a importância da prática baseada em evidências para que a oxigenoterapia seja utilizada de forma consciente, levando em conta suas indicações, objetivos e possíveis efeitos deletérios. Muito obrigada!